dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel Scare. Seja você muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma série que eu gosto muito, que se chama Kingdom, e também vamos falar sobre o spin-off Kingdom Ashen from the North. E para isso eu vou ter uma convidada especial. E isso aí é o seguinte: enquanto estranhos rumores sobre um rei doente dominavam um reino, o príncipe herdeiro se torna a única esperança contra uma praga misteriosa que assola o mundo, teoricamente. Avaliado em 8.4 pelo IMDb, Kingdom é uma série sul-coreana original da Netflix que foi escrita por uma mulher, pela roteirista Kim Yoon-hee, e dirigida pelo diretor Kim Seon-hoon. Bom, galera, essa série conta com duas temporadas, e por enquanto, né, porque pelo que a gente vê, pode ser que tenha mais uma. Cada temporada tem 6 episódios. E então, recentemente, a Netflix lançou um episódio especial, que eu já falei pra vocês, que chama Kingdom Ashen of the North. A gente vai falar pra vocês sobre ele também aqui hoje, com algum spoiler, mas vai ser bem interessante para tu que já assistiu também. São episódios rápidos, de 1 hora de duração. Não vamos dizer que seja muito rápido, né? Mas a história é tão boa, a série em si é tão maravilhosa que ela é digna de maratona justamente. E durante a minha experiência que eu tive assistindo essa série, eu fiquei me questionando, inclusive, especialmente sobre a história, né? Sobre a história que teria levado o diretor e a roteirista a entregar esse trabalho tão lindo, cheio de homenagens, de referências, né, às artes, e também com muitas críticas. Portanto, eu fui pesquisar e resolvi compartilhar com vocês não só apenas uma visão superficial, mas sim entrando um pouco mais, porque sim, a roteirista ela se aprofundou muito na história dela. Isso chegou até dar uma atrapalhadinha, né, eu acho, mas a gente vai conversar depois, eu e a Ingrid, sobre isso, tá? E eu achei interessante trazer para vocês. Se vocês não assistiram, assistam, porque vale muito a pena, é para maratonar. Bom, a série ela é definida mais ou menos na época da dinastia Joseon, isso aí. Ela passa nessa época aí. Fui pesquisar, mas que besteira tu tá falando isso daí. É porque eu tenho certeza que se tu não assistiu e tu for assistir, tu vai te questionar sobre isso. E eu vou falar então um pouquinho, bem rapidinho, sobre a dinastia Joseon, que foi um estado coreano fundado por um rei, né? Que existiu entre 1392 e 1897, mas ele foi fundado na sequência da derrubada de uma outra dinastia, a Goryeo, que hoje em dia essa dinastia ou essa cidade, ela fica na Coreia do Norte e ela se chama Kaesong, e ela é uma cidade bem importante para a indústria e serviços internacionais, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei. Durante esse reinado, né, a dinastia Joseon consolidou o domínio deles absoluto na Coreia. Isso incentivou o fortalecimento dos ideais confucionistas e das doutrinas na sociedade coreana. Ele importou e adaptou muita da cultura coreana, como, por exemplo, a cultura clássica coreana, né? O comércio, a ciência, a literatura, a tecnologia. E como isso aparece demais e muito na série toda, não tinha como não deixar de fazer esse prólogo aqui, né, para vocês, esse prefácio dessa história que é contada na série e que às vezes a gente fica meio que boiando porque não conhece, né? Eu particularmente não conhecia e fui buscar conhecer. Bom, essa dinastia aí foi super enfraquecida durante o final do século XVI e o início do século XVII, quando eles foram invadidos pelos vizinhos japoneses.
que praticamente ultrapassaram a península, levaram uma política cada vez mais de isolamento para esse pessoal, e eles acabaram se tornando inclusive um reino eremita, né? Para quem não sabe, eremita é um termo aplicado para qualquer país que viva meio que isolado da sociedade, que tenha a sua própria organização, seja em sociedade ou voluntária, né? Ou seja, metaforicamente ou fisicamente se mantém isolada do resto do mundo. E essa dinastia que se passou na série, né? Que é o plano de fundo da série, essa época se fala muito, porque eu tô falando aqui porque se fala muito e a gente, além de se atrapalhar com as feições que são muito parecidas, tem toda essa questão de nomenclatura, de nomes, de lugares, enfim, de dinastias, né? Essa dinastia de Joseon, da Coreia, era frequentemente descrita, como eu já disse para vocês, então, como sendo uma cidade isolada do resto. E isso foi por causa da invasão, e eles falam muito sobre isso no início, né? No início da série, e a abertura é bem importante. Assistam a abertura dessa série, que é bem importante. E falando em Joseon, que se passa toda a aura da série e do filme, para vocês saberem, ela foi a última e mais longa dinastia confucionista do domínio coreano, beleza? Essa série ela está classificada como terror, suspense, ação, e reescreve a própria história, como eu já falei para vocês, que nos leva lá para o começo do século 17, alguns anos depois deles serem invadidos pelo Japão, como eu comentei antes, né? E a gente acompanha um reino onde que a população é negligenciada, sofre com fome, sofre com problemas ligados à própria batalha, né? Que é pesada, claro, e o descaso dos governantes, que lideravam ali a comando do rei. O rei, por sua vez, seria o responsável por remediar essa situação, né, que na verdade estaria ligada ao desaparecimento dele, do corpo dele, que ele tenha ficado doente e que ele tenha morrido, certo? E para verificar se ele realmente morreu ou não, a história ela fica centrada no príncipe herdeiro, né? Que aí ele vai investigar. Ele é filho do rei com uma camponesa, e aí isso acaba colocando ele no centro de uma intriga ferrenha política que vai envolver a madrasta, que é a rainha, o pai dela, que é um dos o governador da Suprema Corte, né? É o que manda depois do rei e da rainha, e na verdade manda porque ele é pai dela, e ela teoricamente é submissa a ele, né? Então o príncipe herdeiro, ele entra dentro de um engodo muito grande, muitas pessoas acabam participando dessa teia de manipulação, né? Que contamina toda essa dinastia, e ainda piorando com a situação de algumas pessoas estarem contaminadas por uma planta da ressurreição, que acaba transformando as pessoas em monstros, como eles dizem, né? Na verdade, zumbis que espalham essa praga aí. Mas o Ashing of the North é um episódio surpresa, na forma de um longa, né? Da série Kingdom, que funciona como se fosse um prelúdio, vamos dizer, quanto uma história paralela aos eventos que a gente vê na série, nas temporadas da série. Então esse filme ele se baseia na pregressa da Ashin, que é uma menina, né, ou uma misteriosa mulher, aquela que aparece no final da segunda temporada, que eu juro que a primeira vez que eu vi achei que fosse a rainha, mas depois eu voltei e falei, não pode ser a rainha, impossível. E aí
eu assisti o Ashen of the North e entendi. Então tem uma vantagem nesse filme, que é você não precisar necessariamente ter assistido a série, beleza? Para poder assistir o filme, gostar e entender. Principalmente se tu assistiu essa live ou principalmente se tu assistiu esse vídeo, tu vai entender um pouco mais dos porquês e da história que tá enraizada nessa narrativa aí ferrenhamente. Bom, então agora, né, que eu já falei um pouco sobre a série, um pouco sobre o filme, eu vou chamar a minha querida aterrorizada, amiga de Horror Collab. Para quem não sabe, a Horror Collab é um coletivo de 21 perfis que trabalham em prol do horror, do terror, da fantasia, do gênero subversivo. Boa noite, minha mana. Olá, boa noite, Tudo gente. bom? Boa noite, Mel. Boa Bom estar aí noite. novamente. Ai, vamos para a luta, vamos para a live, vamos conversar. Afinal de Isso contas, aí. Ingrid, tu sabe que o meu canal, eu decidi criar um canal para conversar com as pessoas sobre os filmes que eu assisto, né? Então, como vocês podem perceber, eu estou mudando um pouquinho o jeito de me comunicar com a galera, que é o jeito que eu gostaria, que eu sempre almejei, conversar com as pessoas sobre os filmes que eu assisto, né? Sim, Então, sim. nada mais legal do que a gente poder trocar, né, dentro de uma live entre o coletivo nosso, do Horror Collab, e também com outras pessoas que apareçam aqui, né, nas Com redes, que nos certeza. vejam, que querem fazer parceria, live junto, vídeo junto. Que é uma troca Que qualidade bacana, pra né? gente Da fazer. gente. Sim, sim. É um diálogo legal, faz parte. Acho que é necessário a gente também trocar uma ideia, né, com outras pessoas, até para a gente também não ficar só nos nossos mundinhos Sim, ali. Então é sempre bom conhecer novas justamente. pessoas, novas dicas, né, debater. Gosto bastante também. Então, eu sou a Ingrid de Aterrorizadas. A minha página, na verdade, é feita por duas mulheres. Tem a minha companheira que está aí também, a Daiane. E a nossa página também surgiu do mesmo anseio, basicamente, da Mel. Né? A gente tem uma amizade aí, o Daiane, de mais de 15 anos. E o gênero do terror é algo que a gente sempre curtiu muito. Então, terror, fantasia, ficção. E geralmente os colegas costumavam vir perguntar, né, pra gente sobre dicas, se a gente já tinha assistido, o que achava. E a gente começou com a página no ano passado nesse intuito de estar realmente trazendo dicas de filmes, séries, algum material que a gente tenha visto, tenha gostado. Sempre trazendo também uma resenha um pouco mais divertida, em determinado tema. Algumas a gente é mais séria realmente, não tem como. E a gente sempre tenta trazer também algumas críticas voltadas para o lado social, algo mais que é mais tratado hoje em dia. Então são detalhes que a gente costuma trazer na página também. 상주가 뚫리면 이 나라 모든 곳을 역병이 퍼질 것이다. 막아야 한다. Primeiramente, o que marcou a série, que eu achei assim diferente, inovador, foi a época que ela é retratada, né? Então isso para mim já foi assim algo inovador, né? Não é nada dos dias atuais. Então você vê realmente ali a galera no arco e flecha, na espada para poder combater o negócio. Assim, e realmente essa parte do como surgiu eu achei também muito interessante, né? Saiu, né, realmente de uma planta, né? Então é algo que ele te dá, da onde ele começa e como você poderia tentar combater aquilo, né? Fora uma questão que na primeira temporada, não sei se você sentiu, né? Que eles teriam ali basicamente um horário, né, para atacar. Mas que quando começa a segunda temporada, isso vai por água abaixo. Eu achei isso assim sensacional, sensacional, né? Tipo, é algo Eles realmente ganham muito força na diferente. segunda, né? Sim, Eles sim, ganham eu essa achei força muito aí na bom. segunda. E a forma, assim, né, como essa doença foi espalhada, né,
Ela, inclusive, é bem interessante também. E talvez até tenha uma ironiazinha ali, que tipo assim, ó, o rei deixa as pessoas passarem fome, e aí, por consequência, por exemplo, um corpo contaminado vai parar nas ruas, e daí esse corpo serve de alimento, e, e daí a população entra numa situação extrema, isso desencadeia um surto, tipo, né, que inclusive acaba com a família, né, até do próprio, e esse canibalismo, como explicação, assim, vamos dizer, dentro da série, né, talvez seja uma maneira bem agressiva de se iniciar uma série, talvez, não sei, porque eu senti, assim, que o diretor não teve muita dó do gore, assim, do grotesco, né, e ele vai trazendo isso pra gente aos poucos, né, aos poucos, e tu vai ficar, bom, eu assisti o tempo inteiro, quando eu vi, eu tava em cima da tela, assim, tava sentada na ponta da cadeira, assim, tensa. Sim. E, por exemplo, ele trouxe o que? Ele trouxe de cara grávida, de mulher grávida, criança, bebê, né? Parece dizer assim que nada se respeita em um mundo que as pessoas passam fome, ou, né, não tem limite, né? Não tem uma regra, não se respeita um mundo onde que as pessoas estão desamparadas, né? E simplesmente entregues, assim, tipo, a Deus dará. Então, eu acho que essa série, ela traz muito uma questão social, embora não seja uma série de época, né? Uma série atual, e sim uma série que se passou lá no século XVI, né? E, cara, eu acho que essa série tem muito para ensinar, assim. Essas sequências de correria, muitas camadas, né, boas, assim. Que a câmera acompanha os personagens, assim, parece uma coisa tão simples, tão fácil de admirar, assim, de tu olhar e tu ver, meu Deus do céu. As coreografias, como tu falou das lutas, né, são coreografias maravilhosas. Foi aquilo que eu falei lá no início na história, entendeu? Tipo, a roteirista, ela quis trazer muito da história, e eu acho que pra série foi ok. Depois, na hora que a gente for falar um pouquinho do filme, eu vou te falar o que eu achei, assim. Que senti um pouco de dificuldade. Ali do figurino também, né, todo, a ambientação Nossa, que eles guria. fizeram é muito bem feita, muito bem feito, muito bonito. O que são esses atores? O que são esses atores? Bom, primeiro, que nem tu disse, né? Bom, vamos falar das coreografias das lutas. Tem que ter muita coordenação para aquilo ali, entendeu? Tem que ter muita coordenação das pessoas que estão ali na cena, né? É tudo muito rápido, né? Acontece tudo muito correria, né? Então, vamos ver qual é. E eu custei a perceber da onde seria, né, retratado ali aquela cultura, né? Então, como você disse, né, na sua pesquisa que você fez, é algo que pra gente é muito distante. Então, assim, eu comecei a assistir e fiquei meio assim, tá, ok, mas, né, o que é? da onde é? Então, toda essa pesquisa é muito, muito importante para a gente até se situar realmente, né? E você vê que essa questão da dinastia deles lá foi algo muito longo, né, de fato. E essa parte social que é mostrada, eu achei, assim, essencial também. A série não é uma série, como a gente falou, né, há pouco, só de terror. Ela tem várias camadas e o social é uma delas. Então, mostra o que era, né, o que aconteceu na época dessa dinastia, de fato, né, a miséria, a pobreza das pessoas que viviam ali. Então, é uma série que dá para você levar para outros lados também, né, discutir ali outros lados. Inclusive o quanto que porque os episódios são todos voltados para assim, vamos sobreviver, né, para sobrevivência. Uhum. Então, o quanto que a gente tem que ser, porque embora é uma série de época, né? Cara, parece que as coisas se repetem, só que um pouco diferente, né? Uhum, as cortinas que são mudadas na nossa cara, elas são um pouco diferentes do que era uma vez, né? Mas o quanto a gente precisa ser ágil, o quanto a gente precisa ser frio, o quanto a gente precisa persistir, perseverar para não se tornar um monstro, entendeu?
para não se tornar um zumbi. Realmente, tem que ir contra mesmo aquilo, né? Aquilo que tu comentou sobre que os zumbis eles só atuavam de noite, né? Tipo, de noite, a princípio, se achava que era a noite que fazia eles atacar e de dia dormir, beleza? Isso. Se recolhem a sombra sempre na sombra. E a gente acaba descobrindo a razão para isso tudo, não é? Que na verdade não era questão de dia e noite, né? Eu achei isso assim maravilhoso. A descoberta no final, você fica, meu Deus. Nossa, o que será desse pessoal na segunda temporada? Tão grande, né? Sim. De repente a gente não deu uma tão grande, mas a série ela vai bem nisso porque ela explica o que teria contaminado a primeira pessoa e colocado tipo uma médica como personagem, né? Que a médica ela era neutra, ela servia a Vossa Majestade, o príncipe herdeiro, mas ao mesmo tempo ela andava na linha da ciência, né? Tanto que ela salvou uma pessoa má, né? Sim. Lá no meio tempo ela acaba salvando uma pessoa que não, um soldado do rei que não é nada bom. Então aí entra de novo aquilo que eu falei lá em cima, a ciência, né? Então a roteirista e o diretor eles exploraram tudo que essa cultura asiática, né, tem para oferecer. 죽은 사람을 살리는데요. 안 된다면 안 되는 줄 알아. Seguir lá o nosso perfil das Aterrorizadas, só procurar lá. A gente está tentando trazer algumas novidades lá para a página. Por enquanto a gente só tem esse perfil realmente no Instagram, mas quem sabe mais para frente aí novos projetinhos, né? A gente consiga ir para outras redes. E é isso, agradecer o convite, quiser chamar novamente para a gente estar batendo papo sobre outros filmes e temas também que eu sei que você gosta também, sobre envolvendo questões femininas, questão das mulheres, vocês podem me chamar também, tô junto. Top. Maravilhosa, vamos fazer. E é isso, gente, muito obrigada. Eu que te agradeço por estar aqui, te agradeço por tuas ideias, por todas as coisas que tu conversou aqui com a gente, tu abrilhantou essa conversa. Acho que a gente conseguiu bater um papo sem dar muitas e muitas spoileradas nas caras das pessoas. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas eu acho que vai mais agregar do que desagregar. Te agradeço muito, com certeza vou te chamar para outras lives, toda segunda aqui no Instagram. Eu vou estar trazendo uma dica e um convidado para desdobrar, falar sobre o filme que eu assisti, ou a série. Hoje foi o dia da Ingrid, minha colega de Horror Collab, Ingrid Aterrorizada, junto com a Daiane. Gurias, um beijo para vocês. Beijão, pessoal que teve uma beijo aí para quem ficou vendo, gente.